Há momentos em que tudo parece desmoronar. Planos que pareciam certos começam a falhar, pessoas se afastam sem explicação e o silêncio do universo se torna ensurdecedor. Você sente que algo está acontecendo, algo invisível, mas profundamente real. É como se a vida estivesse te empurrando para um lugar que você ainda não consegue ver. E é justamente aí que começa o verdadeiro chamado. Não aquele que vem com sinais óbvios ou respostas fáceis, mas o chamado silencioso, que vibra nas entrelinhas do caos. Quando o universo começa a te testar, ele não está te punindo, está te preparando. Esses testes não aparecem para destruir você, eles aparecem para alinhar você. Cada desafio é uma senha, um código energético que abre o próximo nível da sua consciência. Talvez você esteja se perguntando, por que tudo parece dar errado justamente quando eu começo a me alinhar espiritualmente? A resposta está em algo que poucos compreendem. Antes de uma grande expansão, a energia precisa se reorganizar. E para isso, tudo que não está em ressonância com o seu novo ciclo começa a ruir. É o universo limpando o caminho para o que é realmente seu. Quando uma porta se fecha, não é o fim, é o redirecionamento. Mas o ego interpreta o redirecionamento como perda. E é nesse ponto que o teste começa. O que você faz quando não entende o motivo, mas precisa continuar confiando? A fé verdadeira não nasce quando tudo está claro. Ela nasce no escuro, quando a única coisa que resta é a sua conexão com algo maior. O universo testa quem ele confia. Ele coloca peso nas asas que estão prontas para voar mais alto. E quanto mais grandioso for o propósito, mais intenso será o processo de lapidação. Imagine o ouro sendo purificado no fogo. Ele não se queima, ele se transforma. O mesmo acontece com a alma. Cada decepção, cada espera, cada perda aparente é o calor alquímico da evolução. O chamado invisível é sutil, não vem com palavras, mas com sensações. Um incômodo no peito, uma intuição insistente, uma coincidência repetida. São sinais. E quando você começa a percebê-los, significa que a consciência está despertando. Nada é aleatório. Aquela pessoa que se afastou, aquele emprego que acabou, aquela oportunidade que se desfez, tudo isso estava servindo a algo que sua mente ainda não consegue compreender, mas sua alma sabe. Quando o universo quer te mover, ele primeiro te desconforta. E quando quer te libertar, ele te faz perder o controle, não para te punir, mas para te ensinar a confiar no invisível. Porque só quando você solta o controle é que o fluxo pode agir. E nesse fluxo, tudo começa a se reorganizar. As coisas que pareciam perdidas começam a fazer sentido. As respostas que você buscava lá fora começam a nascer dentro de você. E aos poucos, o que era confusão se transforma em clareza. Você começa a perceber que o universo nunca esteve contra você. Ele sempre esteve te lapidando, te conduzindo, mesmo quando você gritava, "Por quê?" E agora, olhando para trás, tudo faz sentido. As quedas, as pausas, os vazios, as demoras, tudo fazia parte da construção do ser que você está se tornando. Quando o universo começa a te testar, ele está dizendo, você está pronto, mas precisa provar a si mesmo que acredita. E é nesse ponto que muitos desistem, porque confundir teste com castigo é fácil. Mas o despertar começa quando você entende que cada provação é uma iniciação. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem ver, o campo quântico ao seu redor muda. A vibração se eleva, a energia se realinha e as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. No fundo, o chamado invisível não é sobre entender, é sobre sentir. Sentir que há algo te guiando, mesmo quando tudo parece incerto. E esse algo é a própria inteligência do universo agindo através de você.
O mesmo poder que move as estrelas, que guia as marés, que faz o sol nascer, é o poder que está te guiando agora. Você só precisa silenciar o ruído da mente e escutar com a alma. O que você está vivendo não é um erro, é um lembrete de que nada acontece fora do tempo divino. E se o universo está te testando hoje, é porque algo grandioso está sendo preparado para você. Mas para receber, você precisa estar pronto para se tornar quem realmente é. Você já percebeu que quando começa a elevar sua vibração, as coisas parecem ficar mais intensas? É como se a vida começasse a te colocar diante das situações que mais te desafiam. E isso não é coincidência, é a energia se reorganizando, é o universo testando a solidez da sua nova frequência. Quando você decide se transformar, o campo quântico precisa se ajustar à sua nova vibração. Mas o antigo ainda tenta resistir. Padrões antigos, crenças antigas, pessoas que vibram em outra sintonia. Tudo começa a se mover. É como se o universo dissesse: você quer realmente subir de nível? Então prove que está pronto para deixar o velho para trás. Esses momentos de desconforto são como calibrações energéticas. Cada obstáculo é uma pergunta silenciosa do universo. Você ainda confia, mesmo quando não entende? Porque a confiança é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você confia, o fluxo se abre. Quando você duvida, a energia trava. A verdade é que o universo não te testa para te cansar. Ele te testa para te alinhar. Ele quer ter certeza de que, quando a bênção chegar, você estará pronto para sustentá-la. Porque abundância sem preparo vira fuga. E propósito sem consciência vira peso. Por isso, cada teste vem antes de um salto. É o universo limpando o campo, estabilizando sua frequência, preparando o terreno para o novo. Pense nisso. Quando você pede força, o universo não te entrega força. Ele te entrega desafios que te fazem desenvolver força. Quando você pede paciência, ele te entrega esperas. Quando pede amor, ele te ensina a se curar. E quando pede propósito, ele te desmonta, para reconstruir você no formato da sua missão. É nesse processo que muitos se perdem. Porque a mente quer entender tudo, mas o despertar não é racional. Ele é energético. É o colapso do que era pequeno, para que o grandioso possa nascer. E enquanto isso acontece, a sensação é de estar no escuro. Mas o escuro não é o fim, é o útero do recomeço. A alma passa por um processo de depuração vibracional. Você começa a sentir o que antes ignorava, percebe o que antes aceitava e se distancia do que já não ressoa. Isso é o sinal de que a vibração está mudando. A solidão que chega não é castigo, é realinhamento. O silêncio que incomoda não é vazio, é espaço para o novo. E as pessoas que se afastam não estão te abandonando, estão cumprindo o papel que tinham no seu crescimento. O universo remove o que impede sua expansão, mesmo que sua mente não compreenda. E o que ele coloca no seu caminho, ele coloca para lapidar o seu brilho. Nada é aleatório. Cada encontro, cada perda, cada emoção intensa é uma ferramenta de expansão. E quando você aceita o processo, em vez de resistir, algo muda dentro de você. A dor começa a perder o poder. E no lugar dela surge uma nova energia, a da entrega. A entrega é o ponto de virada. É quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. Quando para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer: o que isso está me ensinando? Essa mudança de olhar é a chave da recalibração. Porque ao mudar sua interpretação, você muda sua frequência. E quando a frequência muda, a realidade responde. Você começa a perceber que nada que te acontece é contra você. Tudo é por você. Mesmo as pausas mais longas, mesmo os silêncios mais incômodos, estão te levando a um ponto de expansão que você ainda não consegue ver.
mas a alma sente. Ela sempre sabe quando algo está sendo preparado nos bastidores do invisível. O que parece estagnação é apenas o intervalo entre a semeadura e a colheita. E durante esse intervalo, o universo observa uma única coisa: sua vibração. Ele quer saber se você vibra em medo ou em confiança, em controle ou em entrega. Porque a vibração que você sustenta é o idioma com que o universo conversa. Quanto mais você tenta entender com a mente, mais pesado fica. Mas quando você começa a sentir com a alma, tudo começa a fluir. Você deixa de se identificar com o que está desmoronando e começa a se alinhar com o que está nascendo. E nesse momento algo dentro de você desperta, uma força silenciosa, uma fé inabalável, a fé que não precisa de garantias, apenas de sintonia. Esse é o ponto em que a energia se recalibra. É o momento em que você começa a vibrar o que realmente é. E o universo, que sempre responde à vibração, começa a se reorganizar ao seu redor. As coisas que pareciam travadas começam a fluir, as pessoas certas começam a surgir, e o que antes parecia improvável começa a se manifestar naturalmente. Não porque você forçou, mas porque finalmente se tornou compatível com aquilo que pediu. O teste nunca foi sobre merecimento, foi sobre vibração, sobre se tornar o tipo de pessoa que sustenta o que pediu. E quando você entende isso, para de resistir ao processo e começa a agradecer por ele. Porque cada teste que você passa te aproxima do propósito que te espera. Há um instante quase imperceptível em que a dor deixa de te dominar. Não porque ela desapareceu, mas porque você finalmente entendeu o seu papel. É o momento em que você deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. A partir daí, algo se abre, e o que antes era caos começa a fazer sentido. Essa é a transição entre o humano que resiste e a alma que desperta. Quando você começa a enxergar os testes como convites e não castigos, o jogo muda completamente. O universo, que antes parecia te empurrar, começa a te guiar. E tudo aquilo que parecia um obstáculo se revela como um degrau de expansão. A vibração da escassez se dissolve. A energia do medo perde força. E a presença do amor, esse campo invisível que tudo sustenta, começa a ocupar o centro da sua consciência. Você passa a sentir uma leveza estranha, como se estivesse mais perto de algo que sempre foi seu, mas que havia esquecido. Esse é o retorno à vibração da abundância. A abundância não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais presente, mais consciente, mais grato, mais inteiro. É quando você percebe que o universo não te deve nada, ele apenas reflete quem você é. E de repente, tudo muda. As oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. As pessoas certas aparecem, as sincronicidades se multiplicam. Você entra no fluxo. E no fluxo, tudo acontece com naturalidade. Mas existe um segredo. O fluxo só se abre quando você solta o controle. Enquanto você tenta comandar cada passo, a energia trava. Mas quando você confia, o universo te conduz com precisão divina. É como uma dança. Você dá um passo e ele responde com outro. Você emite uma vibração e ele cria as circunstâncias que correspondem a ela. Quando a alma desperta, o medo deixa de ser um inimigo. Ele se torna um sinal, um lembrete de que algo dentro de você está pronto para ser curado. A ansiedade vira bússola, apontando para o lugar onde a fé ainda precisa florescer. E os desafios deixam de ser paredes e se tornam portais. Você percebe que o que chamava de problema era apenas uma frequência que pedia atenção. E quando você a reconhece com amor, ela se dissolve. A vibração da alma é magnética. Quando você está em paz, atrai paz. Quando está em amor, atrai amor. E quando vibra gratidão, o universo se torna generoso com você. Essa é a lei da correspondência energética. Você não atrai o que quer,
atrai o que é. E é aí que o despertar se consolida. Você começa a criar sua realidade a partir do seu estado interior. A velha energia da limitação não encontra mais espaço, porque você agora vibra abundância, não como conceito, mas como estado de ser. A escassez se torna uma lembrança distante e a prosperidade se transforma em algo natural, fluido, inevitável. A abundância verdadeira é silenciosa. Ela não grita, não compete, não precisa provar. Ela apenas existe porque está em harmonia com a fonte. E a fonte é tudo. Quando você se alinha com ela, o universo inteiro conspira a seu favor. O despertar não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de caminhar. Agora, cada passo tem consciência, cada gesto tem intenção e cada palavra carrega energia. Você entende que é co-criador e que tudo o que manifesta nasce do que você vibra. Nesse ponto, você não busca mais milagres. Você é o milagre. Não pede mais luz. Você emana luz. E o que antes era luta, vira leveza. O que antes era escassez, vira expansão. Você deixa de correr atrás do que quer e passa a magnetizar o que é compatível com sua essência. O segredo da abundância é a coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando sua alma, sua mente e suas ações estão alinhadas, o campo quântico responde de forma imediata. A prosperidade flui, a intuição se intensifica e o tempo parece se curvar para te ajudar, porque o universo reconhece a vibração da verdade. E quando você vibra autenticidade, tudo o que é ilusório começa a se afastar. Esse é o ponto em que você compreende que não está sendo testado, está sendo moldado, não está sendo punido, está sendo preparado. E o que parecia caos era, na verdade, o universo te ensinando a criar a partir da frequência certa. O despertar é isso, um retorno à harmonia, um reencontro com o que é essencial e uma lembrança de que o poder que você busca fora sempre esteve dentro. O universo não quer te ver sofrer. Ele quer te ver expandir. Mas para expandir, você precisa confiar, mesmo quando não vê, mesmo quando não entende, porque é na fé que o invisível se torna real. Quando o universo começa a te testar, não é porque ele duvida de você, é porque ele sabe o que você é capaz de se tornar. E esse conhecimento é sagrado. É a confirmação de que algo grandioso está prestes a florescer em sua vida. Chega um momento em que você entende que nada, absolutamente nada, foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera, tudo foi parte do plano. O universo nunca erra o tempo. Ele apenas espera que você esteja pronto para receber o que já é seu por direito vibracional. A alma desperta quando a dor se transforma em sabedoria. E o que antes era medo se converte em confiança. Você passa a olhar para trás e percebe que tudo o que parecia desabar, na verdade, estava se realinhando. O colapso nunca foi destruição, foi o ponto de virada, o início da nova versão de você. É nesse instante que o coração se expande. Você deixa de ser o personagem da história e se torna o criador do roteiro. E o universo, esse campo infinito de possibilidades, começa a responder à sua nova vibração. Tudo se encaixa, os sinais se multiplicam. E aquilo que você antes chamava de coincidência, agora você reconhece como sincronicidade. Você sente que algo te chama. Uma voz silenciosa, profunda, que vem do invisível e sussurra: confie. É o universo te convidando para atravessar o portal da abundância. Mas para atravessar, você precisa soltar o que não cabe mais. Pessoas, medos, crenças, histórias antigas. O novo só se manifesta quando o velho é liberado com gratidão. O verdadeiro salto quântico não acontece fora, ele acontece dentro. É a mudança sutil de energia que faz o mundo inteiro mudar ao seu redor. É quando você começa a vibrar amor, mesmo diante do caos.
quando escolhe a fé, mesmo sem provas, quando age com propósito, mesmo sem garantias. E o universo responde a essa coragem com milagres. Milagres não são raros, eles são o estado natural de quem vibra alinhado com a fonte. Mas para enxergá-los, você precisa desacelerar, precisa ouvir o silêncio entre os pensamentos, sentir o espaço entre as respirações. É ali, nesse intervalo, que o universo fala. E o que ele te diz é simples: você é parte de mim e eu sou parte de você. Você é a centelha criadora observando sua própria criação. Nada está separado, nada está perdido. Tudo está acontecendo exatamente como precisa acontecer. A vida não está contra você, está se desenrolando para você. Cada desafio é uma iniciação. Cada obstáculo é um mestre disfarçado. E cada final é apenas o início de um novo ciclo. Quando o universo começa a te testar, é porque ele confia em quem você está se tornando. Ele quer ver até onde vai a sua fé, a sua entrega, a sua capacidade de permanecer centrado, mesmo quando tudo parece ruir. Porque é nesse ponto que você acessa o poder quântico da criação consciente. É quando você percebe que não é mais arrastado pela vida, você a conduz. Agora, sinta essa verdade dentro de você. Você já é abundante, você já é luz, você já é a própria energia que cria realidades. E quanto mais você reconhece isso, mais o universo conspira a seu favor. Talvez as coisas ainda não estejam claras, mas confie. A tempestade nunca vem para destruir, e sim para limpar o caminho. O que está se movendo agora em sua vida é a prova de que um novo ciclo está nascendo. E quanto mais você se alinha à vibração do amor e da gratidão, mais rápido a realidade se transforma. O despertar da alma não é um destino, é um estado de presença. É quando você olha o mundo com olhos novos e percebe que o milagre nunca esteve distante. Ele sempre esteve aqui, esperando o seu coração se abrir. Respire profundamente, sinta essa energia. E lembre-se, o universo nunca fecha uma porta sem antes abrir outra. A diferença é que, agora, você aprendeu a enxergar o que antes passava despercebido. Então, da próxima vez que sentir que tudo está ruindo, sorria. Porque é exatamente aí que o universo está te reconstruindo. Nada mais volta a ser como antes, e isso é uma bênção. Você está despertando. E o despertar é o maior presente que uma alma pode receber. Agora, se essa mensagem ressoou com você, permita que ela alcance outras almas também. Curta o vídeo, compartilhe essa energia e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de expansão e consciência. E antes de sair, escolha um dos 2 vídeos que aparecem agora na tela. Cada um deles é um novo passo na sua evolução espiritual. Com gratidão e luz, alquimia ancestral, onde o invisível se torna visível e a alma reencontra o caminho de casa.